Dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre a sua vida. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar seu trabalho, abençoar todas as obras das suas mãos. Nós estamos começando a nossa live de hoje, quarta-feira, né? Uma live especial, onde nós vamos tratar de um assunto muito sério. Vai dar dor de cabeça em pessoas, haverá quem perderá o sono, mas acredito muito que Deus vai trazer luz, vai trazer vida, vai trazer restauração. Tirarmos do nosso lar a fornicação, a prostituição, a lascívia, a imoralidade sexual. Tudo isso traz contaminação e são, muitas vezes, ídolos que estão dentro dos nossos lares, que não está na figura de uma imagem de escultura. Enquanto eu tomo o meu 50º café desta manhã, né, eu espero que pessoas estejam chegando aqui. Já está tudo pronto, meu coração está palpitando para transmitir a você a palavra de Deus. Esta live tem o intuito de atrair você para a nossa imersão, que vai acontecer dia 9 de fevereiro, às 20 horas, em um grupo fechado especial, onde nós vamos tratar de um tema que talvez você nunca ouviu falar. Terafins, ídolos dentro dos lares. Algo que foi permitido na vida de muitas pessoas que temiam a Deus e que tiveram ídolos nos seus lares, o ídolo doméstico, como a Bíblia vai dizer. E hoje, atualmente, isso tem se manifestado de muitas formas dentro das famílias também que servem a Deus. E eu propus no meu coração fazer uma imersão. Eu estou acreditando que nós vamos ter que estendê-la por dia 10, por dia 11, mas continuará gratuita, ainda que nós tenhamos que ter 2 ou 3 dias. O meu propósito é entregar todo o conhecimento que eu escrevi, que eu coloquei e está à disposição dos irmãos, para que você possa ter um conhecimento necessário que possa conduzir a sua vida a um propósito de bênção. E depois eu tenho disponível esse material em e-book e também alguns outros materiais que eu só vou propagá-los dentro do grupo da imersão. Então, se você quer, você pode procurar nas nossas redes sociais, você pode procurar através do meu contato telefônico, né? E fazer parte do grupo. A live será exclusiva para o grupo. Depois de gravarmos a live, a imersão, perdão, ela irá para a plataforma da Hotmart. Não terá acesso no YouTube, não ficará disponibilizado em outro lugar, tá bom? Porque depois da imersão, o mesmo assunto será comercializado. Então você tem a oportunidade de receber gratuitamente no dia 9 de fevereiro. Se o tempo for curto, nós estenderemos para o dia 10. Se necessário, para o dia 11, às 20 horas. Mas para participar, você vai ter que estar no nosso grupo de imersão Terafins, tá bom? Eu vou tomar o meu 15º, né? Café. Convido você para abrir a palavra de Deus em Josué capítulo 24, 15 e também 1 Coríntios capítulo 6, 18. Presta atenção, são 2 textos importantes e nós vamos basear o que vamos falar. E o assunto que nós vamos tratar agora não deixa de ser um ídolo dentro dos lares, destruindo muitas famílias. Fornicação.
como tem sido permitido a fornicação, a prostituição, a lascívia, a imoralidade sexual dentro das famílias. De várias formas e de várias maneiras, o inimigo tem procurado e tem causado muita destruição nas famílias. Quem está aqui no YouTube está reclamando do som. Não há como eu resolver enquanto está já gravando. Se está ruim, migra para o Instagram, que acredito que no Instagram esteja bem, tá bom? Não há como eu fazer nada no momento. E às vezes não tem a ver com o meu equipamento, tem a ver com o tempo, com a transmissão da internet, tá bom? Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Texto extraordinário. É um texto bíblico, ele tem mais de uma aplicação, né? Josué não estava aqui abrindo mão de exortar, de corrigir, de ensinar o seu povo, como muitos líderes querem colocar Josué como alguém que estava se esvaindo, se esquivando da responsabilidade de liderar o povo. Não vejo assim. Eu vejo ele aqui dando uma ordem muito séria e exortando, olha, vocês já foram corrigidos, vocês já foram ensinados, vocês já foram exortados, vocês não querem? Tudo bem. Eu sei o que eu quero para mim e eu sei o que eu quero para minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se você perceber e estudar a palavra de Deus, logo depois de Josué, nós vamos ter o período dos juízes. E o período dos juízes, irmãos, eu tenho que escrever uma mensagem, eu tenho que pregar uma mensagem sobre este assunto. Eu vou até anotar aqui, porque eu vou tratar deste assunto posteriormente. O dia dos juízes e os dias atuais. Vou escrever uma mensagem sobre isso. Acabei de escrever aqui e vou anotar. Por quê? Porque nos dias dos juízes, a Bíblia vai mostrar uma repetição. O povo pecava, se destruía, se arrependia, voltava a Deus, Deus levantava um libertador. O povo pecava, se destruía, recorria a Deus e Deus levantava libertador. E isso se tornou uma rotina em um período muito longo para o povo de Israel. O que significa que nós estamos vivendo exatamente o mesmo comportamento do povo daqueles dias. E qual era a base, qual era o segredo disso, bispo? É que cada um fazia o que queria. E hoje nós vivemos como igreja, nós vivemos como participantes do reino de Deus, mas você vai encontrar uma cabeça para cada sentença. Se você disser algo para alguém e dizer, está escrito, você, mas eu não entendo assim, eu não creio assim, para mim não é assim, eu não vejo desta forma. Outros dizem, não, isso aí passou, isso acabou. Preste atenção, nós estamos vivendo o período exatamente do juízo. E graças a Deus que Deus tem levantado homens como os juízes que Deus levantou naquele tempo, como Baraque, Sansão, como levantou Débora, como levantou outros, Eude e outros que trabalharam para a libertação deste povo. Mas será um outro assunto para um outro dia, mas dentro daquilo que nós estamos tratando aqui, limpar os nossos lares. Há muitas pessoas procurando libertação. Há pastores com seminários de libertação. Há pastores com técnicas de libertação. Mapeamentos espirituais. Olha, eu conheço
tanta coisa nesta área e que deveríamos ser as pessoas mais abençoadas da terra. Deveria ser as pessoas mais prósperas da terra. Mas, no entanto, com tanta libertação, esses crentes continuam sem prosperidade, sem saúde, famílias destruídas, pessoas totalmente fora da caixinha, fora do padrão que a Bíblia diz que nós seríamos cabeça e não cauda. E qual é a razão? Estão fazendo um pente fino na alma, no espírito e até no corpo. Mas libertação se inicia no lar, se inicia em casa, se inicia na sua empresa, se inicia no seu trabalho, na sua profissão, porque não podemos ter distinção da minha vida pessoal com a minha casa, com a minha família, com o meu trabalho, com a minha função, com a minha profissão. E tem pessoas que estão procurando limpar a alma, mas nunca procurou tirar as ilegalidades que estão dentro da sua casa, na sua área financeira, na sua área moral, na sua área física, na sua área emocional. Olha o que tem de gente com bens mal adquiridos dentro da sua casa. Hoje atendi uma pessoa e ela disse: Deus tem falado comigo há vários dias sobre oferta de reparação, que eu devo fazer reparação com Deus. Aí ele disse: olha, eu procurei o meu pastor, e o meu pastor disse que falaria com o bispo, mas já faz muitos dias, e ele disse que o Senhor ainda não deu a resposta. Aí eu tive que desmentir o pastor dele. Olha onde começa o problema. A pessoa nunca me procurou, nunca me perguntou sobre isso, mas disse para o discípulo que estava aguardando a minha resposta. Como foi dias, já faz meses, a pessoa hoje resolveu me procurar. Bispo, meu pastor fulano de tal te fez uma pergunta e o senhor não respondeu ele ainda. Foi mentira, nunca perguntou não. Esse é o problema. Pastores mentirosos. Que para dar uma desculpa ao membro, era só ele dizer: olha, eu não perguntei, não tenho a resposta. Não, preferem mentir. E dizer: não, o bispo, para com isso, isso são demônios que estão na vida de pastores, que para se justificar algo que é tão simples, eu não sei a resposta. Olha, eu ainda não pedi a resposta, eu ainda não perguntei para o bispo. Não, mente para o membro dizendo: ele ainda não me respondeu. Vezes que ele deveria se santificar, fazendo reparação diante de Deus. E ele disse: pastor, eu estou ficando louco, eu não sei o que fazer. Aí eu fui explicar para ele, Levítico capítulo 6, que qualquer reparação que eu faça com o meu semelhante, eu estou me reparando, eu estou me santificando diante de Deus. Porque nós só pecamos contra Deus, pecando contra Deus. Se nós falharmos com o nosso próximo, se nós fraudarmos, enganarmos, mentirmos, roubamos o nosso próximo, nós pecamos perante Deus. Como eu faço a reparação? Eu vou procurar esta pessoa e devolver o que eu roubei, o que eu peguei emprestado, o que eu fraudei. Então eu faço restituição, reparação ou devolução. E os crentes estão aprendendo que aceitaram a Jesus com a vida cheia de coisas roubadas, fraudadas, enganadas, trapaceadas, mas Jesus me perdoou. O perdão é uma coisa, irmão, a consequência que é outra. E Jesus não anulou as consequências na cruz. Jesus nos deu a oportunidade de ser perdoado. Mas quem confessou pecado e não devolveu o roubado, quem confessou pecado e não restituiu o roubado, quem confessou pecado e não reparou o roubo, ainda não está perdoado. Você só é crente. Porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Como é que você veio para Jesus com um patrimônio roubado e você diz que essas coisas se passaram? Mas o dono do patrimônio não diz isso. Se ele te encontrar, ele quer os bens de volta, ele quer o carro de volta, ele quer os objetos de volta, ele quer o dinheiro de volta, ele quer aquilo que você fraudou de volta. Aonde você está entrando na cabeça que você vai para o céu com um patrimônio roubado, só porque você aceitou a Jesus? Então, se eu for hoje roubar o seu carro
Você vai atrás da justiça, da polícia, vai fazer um boletim de ocorrência, vai procurar o seguro. Domingo no culto eu aceito Jesus lá no culto. E você descobre que eu estou com o seu carro na garagem, no estacionamento. Você vai dizer, olha, esse carro é meu. Fala, não, eu roubei ele quarta-feira, quando eu não era crente. É coisas velhas. Duvido que você vai falar, não, pode ficar com o carro. Você vai querer o carro de volta. Isso é a falta de caráter que o evangelho, um evangelho fajuto, vagabundo, de pastores safados, que tem roubo na sua vida, para não consertar o seu roubo, está concordando que o povo não conserta o seu. E isso está destruindo a igreja. Você quer libertação, mas o patrimônio que você tem foi conquistado com injustiça, com mentira, com trapaça, com sonegação. E daí é o assunto de hoje, hein? Vou fazer uma live especial sobre reparação, oferta de reparação, oferta de restituição. Vou fazer uma campanha de devolução. Vai ficar muita gente sem nada em casa, por quê? Porque tudo que ele possui tem fraude, tem engano, tem roubo. Mas o assunto de hoje é diferente. O assunto de hoje não é uma live comum. E esta não é uma mensagem comum. Porque há temas que, quando são evitados, não permanecem neutros. Eles se tornam destrutivos. E a maioria dos pastores não tem autoridade e não tem coragem para falar do que eu vou falar agora. O silêncio da igreja nunca foi inofensivo. Ele sempre produziu vítimas. E na maioria das vezes, as vítimas não estavam fora do templo, estavam dentro das casas. O lar profanado, fornicação, prostituição, lascívia, imoralidade sexual dentro de casa, o que Deus chama de abominação. E por isso são destruídos pessoas, famílias e gerações. Mas a santidade começa no íntimo, se manifesta no corpo e governa a casa. Se eu fosse você, eu escrevia essa frase e pregava na testa. Santidade começa no íntimo, se manifesta no corpo e governa a casa. Por isso Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 6, 18, fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, qualquer pecado que ele comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Olha aqui, dá outro assunto importante. Como termina os prostitutos, os adúlteros, que não aprenderam a santificação, a justificação, o fruto de arrependimento e o fruto de justiça. Por favor, alguém escreva aí, que eu não posso parar, para que eu faça uma outra live, um outro ensinamento, como termina os adúlteros, os prostitutos, que não se aprenderam arrependimento, fruto de arrependimento, fruto de justiça, fruto de santificação. Por favor, alguém escreva aí, manda no meu WhatsApp, que eu vou fazer uma próxima ministração aqui sobre este assunto. Neste versículo 18, todo pecado que se comete é fora do corpo, mas a prostituição é no corpo. E aí eu vou escrever, vou pregar para você, é 1 Coríntios 6, 18. 6, 18, que eu acabei de ler, tá bom? 6, 18. Mas me lembra, alguém escreva aí, manda no meu WhatsApp, que eu vou fazer uma ministração sobre isso. Você vai perder o sono. A Bíblia promete que o prostituto, o adúltero, termina gemendo em cima de uma cama. A Bíblia promete que ele vai matar os filhos desta pessoa. E os filhos não é só a primeira geração. Filhos é segunda geração, terceira geração. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. São filhos de adúlteros que sofrem terríveis consequências, porque os seus pais converteram, mas não souberam produzir fruto de arrependimento, fruto de justiça, fruto de santificação. Nunca tiveram um novo nascimento.
E enquanto um homem não rompe as alianças de maldição pelo novo nascimento, as consequências continuam nas próximas gerações. Então, vamos ao tema de hoje, ao assunto de hoje. Segura aí na cadeira, vou tomar o 16º café, porque o café me ativa, meu cérebro fica vivo e o Espírito Santo pode me usar e eu posso nesta manhã ser boca de Deus para sua casa, para sua família, e vai haver uma mudança, uma transformação. Lembrando que dia 9 de fevereiro nós teremos estes assuntos e outros muito mais dentro de uma imersão que eu acredito que nós vamos ter que fazer no dia 9, no dia 10, talvez até no dia 11, para não ficar muito estendido, porque vai começar às 20 horas, horário de Brasília, em um grupo fechado. Você pode buscar, a quem está aqui no Instagram, no YouTube, perdão, você pode usar aí o link que eu te mandei. Se você não tem, aqui no Instagram você pode chamar no meu número particular ou buscar nas nossas postagens aí na nossa rede social, que você vai encontrar o link para você entrar no grupo da imersão. E a ministração será só no grupo da imersão. Depois da ministração, estas ministrações gravadas de vídeo vai para a plataforma Hotmart. E lá você só vai conseguir se você pagar depois R$27 para tê-la. Mas eu estou te dando primeiro de graça porque eu tenho um compromisso com Deus. Depois eu vou disponibilizar mediante custo, tá bom? O lar profanado, fornicação, prostituição, lascívia, imoralidade sexual dentro de casa. Aquilo que Deus chama de abominação. E isso tem destruído muitas gerações. Vou repetir a frase que eu disse antes. A santidade começa no íntimo, se manifesta no corpo e governa a casa, governa a família, governa a nossa vida. Nós vivemos em uma geração que aprendeu a orar por restauração, mas desprendeu, ou melhor, desaprendeu a governar o lar. Nós vivemos uma geração que aprendeu a orar por restauração, mas parece que perdeu o conhecimento, o ensinamento de que precisa governar sua casa, governar a sua vida. E quando eu falo lar, irmão, envolve todas as áreas materiais, emocionais, física, financeira. Nossa. Uma geração que clama por avivamento público, mas tolera desordem no privado. No culto levanta as mãos e glorifica, dança, pula, fala línguas estranhas, profetiza. Mas passa as madrugadas vendo pornografia nas séries da Netflix e de outras redes que eu não conheço todas. Pede cura, mas preserva a ferida na alma. Quer fogo na igreja, mas mantém a casa sem fogo, sem cerca, sem governo, sem presença de Deus, sem temor. Presta atenção, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por muitos dias Deus falou comigo nesse texto em anos atrás. E eu queria a graça que estava sobre Jó, ao ponto que Jó estava guardado, que Satanás não podia tocá-la. Apóstola Alexandra, Mulheres com Espada, seja bem-vinda, Deus abençoe. E eu dizia, Deus, o que guarda Jó é que ele é rico, tem ovelha, tem camelo, tem bois, tem saúde, tem família. E o Espírito Santo disse para mim, não, Rinaldo, isso nunca protegeu Jó. Isso era consequência do comportamento de Jó. Eu disse, Senhor, o que guarda Jó então? Eu preciso ser como Jó. E Deus me fez uma pergunta no meu íntimo. Quantos lados tem um terreno? Como é que se fecha um terreno? Eu disse, Senhor, um terreno normalmente tem 4 lados. Ele disse, então olha na minha palavra, olha o que o diabo disse acerca de Jó. E eu fui olhar, estava escrito
tu o cercaste de bens. E quando eu lia tu o cercaste de bens, eu só via bens materiais, bens financeiros, bens familiares, bens morais. E o Senhor disse: não, Rinaldo, ele é íntegro, ele é reto, ele teme a mim e ele se desvia do mal. Temente, reto, íntegro, reto, temente e se desvia do mal. A cerca que impede Satanás de tocar no que é nosso. Mas a pergunta é: o quanto você é temente a Deus? Eu comecei um culto da minha igreja há uns anos atrás, e quando eu falo minha igreja é onde eu congrego, tá? Eu igreja não. E eu disse para os jovens adolescentes, e naquela época havia bem mais pessoas congregando do que hoje. Profeta Bezerra, que prazer, Fabrício. Deus abençoe. Um grande abraço, homem de Deus. E eu comecei dizendo assim: eu quero pedir perdão para os jovens, para os adolescentes, principalmente para os meninos, jovens e adolescentes, porque eu preguei aqui até hoje que masturbação era pecado. E eu quero dizer para vocês que a partir de hoje está mudado. Não é mais pecado masturbação. Pode masturbar à vontade. Pode fazer a sua siririca, a sua covardia de 5 contra 1. Você pode continuar do jeito que você quiser. Todo mundo ficou assim, olhando para mim. Foi: só tem uma condição. Cada vez que você for se masturbar, chame seu pai ou sua mãe para ver, para participar. Aí eles viram que eu estava com ironia. Sabe o que é temor a Deus? Sabe o que é temer a Deus? É eu não abrir o meu celular na madrugada em uma página de pornografia, porque Deus está comigo na cama. É numa conversa entre nós dois, nós não tocarmos na vida de alguém, porque Deus está presente. É eu não mentir, porque Deus está presente. É eu não fraudar, porque Deus está presente. Sabe o que é falta de temor? É ignorar a presença de Deus e dizer que anda com Deus. E aqui está uma verdade que precisa ser estabelecida logo no início desta live. Antes de qualquer emoção, tome lugar de consciência. Não existe avivamento que sobreviva a um lar profanado. Não existe nenhum crente cheio do Espírito Santo se na sua casa Deus é ignorado. Se você senta na sala para assistir novela, Deus não está. Se você senta na sala para assistir o Flamengo, Deus não está. Se você senta na sala para assistir pornografia em séries, feitiçarias, violência, sangue derramado, adultério, roubo, mentira, saiba que você pediu para Jesus sair da sala. Não, nunca pedi para Jesus sair da minha vida. Seus atos fazem com que Deus se afaste da sua casa. Diferente do que a Bíblia diz, que Enoque andou com Deus. A maioria dos crentes não anda com Deus, porque Deus não vai aonde você vai, Deus não fala o que você fala, Deus não ouve o que você ouve, e Deus não faz o que você faz. Deus não está num quarto onde o corpo é profanado em um ato de sexo anal. Deus não está presente numa casa onde se abre uma tela e assiste feitiçaria, adultério, roubo, mentira, sangue derramado. Deus não habita numa casa onde há coisas ocultas, escondidas, que não pode se falar de onde veio e nem como foi feito. Você está muito enganado com o Deus que você diz servir, porque Ele é santo. E o santo não se mistura com o profano. Deus nunca começou a transformar nações, famílias, gerações com movimentos na igreja. E Deus nunca vai começar o avivamento com movimento em estádios de futebol ou em algum ginásio por aí.
Deus nunca começou a transformar, a avivar, a mudar uma nação, uma geração com movimentos públicos. Esqueça isso. Isso é palhaçada. Isso é mentira do diabo. Podem fazer os movimentos que quiserem. E esses grandes movimentos públicos estão só denunciando o prazer que eles têm. Mas o dever de temer a Deus dentro dos seus lares e serem cristãos verdadeiros e se desprender de tudo que não estão dispostos. Lembre-se, Deus nunca começou a transformar nações pelo templo, pelo estádio, pelo movimento. E eu vi agora na virada do ano, igrejas que estão usando até dinheiro público roubado, dinheiro de aposentado, mas conseguiu fazer um réveillon com 2 milhões de pessoas, 5, 6 movimentos simultâneos. E tem um infeliz aqui que ainda está me ligando, ao invés de estar me assistindo, está me ligando e me passa raiva. Deixa eu dar um recado aqui para alguém aqui. Para de me ligar, por favor. Preste bastante atenção. Deus nunca vai transformar a sua cidade começando pelo tamanho da sua igreja. Não é uma igreja grande que vai transformar a sua cidade. Não é o quanto a sua igreja cresceu que vai mudar a cidade. Vai mudar a cidade quando os lares realmente tiverem a presença de Deus. Quando os lares estiverem cheios da glória de Deus. Quando as casas passarem a ter a presença de Deus. Quando houverem santidade no comportamento dos cristãos dos seus lares. Santidade no casamento, santidade no olhar, santidade no ouvir, santidade no falar. Quando na sua casa não houver mais ídolos escondidos, quando não houver mais corrupção, quando não houver mais mentiras, quando não tiver mais engano na sua casa, na sua família, Deus vai começar a transformar essa nação. Mas Deus vai começar na minha casa e na sua casa, porque está escrito que importa que Deus comece pela casa de Deus. E tem gente achando que é no altar da igreja. A casa de Deus é aonde eu estou. E é aqui que começa a transformação. E começa a mudança. Não é lá na igreja. Importa que o juízo comece pela casa de Deus. O primeiro lugar que Deus vai passar a sua correção é na nossa casa. O dia que Deus foi destruir Sodoma, ele passou na casa de Abraão. E ao entrar em Sodoma, ele passou na casa de Ló. E o avivamento é do mesmo jeito. No dia que Deus for avivar a minha cidade, o dia que Deus for avivar a sua cidade, ele vai passar primeiro nas nossas casas. Ele sempre começou pelas casas, pelos lares, pelas famílias. Antes de levantar sacerdotes no altar público, Deus sempre levantou pais e mães como sacerdotes nos seus lares. Na Bíblia, a casa nunca é cenário. Ela nunca é pano de fundo. Ela nunca é apenas o lugar onde a vida acontece. A casa é sempre um ambiente espiritual ativo. A casa de um crente comunica valores mesmo em silêncio. A casa de um cristão discipula mesmo sem palavras. O lar de quem teme a Deus forma consciência antes de qualquer púlpito. Ou a casa se torna altar, ou ela se torna campo aberto para a prática da carnalidade. E até demoníaca. Não existe meio termo. Não existe neutralidade espiritual dentro de um lar, dentro de uma família. Não existe neutralidade dentro de um lar, dentro de uma família. Quando o lar perde o governo do céu, alguém governa no lugar. E quando Deus não governa, o corpo governa, a carne governa, a alma governa, demônios governam. E quando o corpo governa sem limites, a sexualidade deixa de ser expressão de aliança e passa a ser instrumento de desordem. Quando Deus perde o governo dentro da casa, quando
o lar não é mais governado por Deus. O corpo passa a governar, a carne passa a governar, a alma passa a governar, demônios passam a governar. E agora o lar não é mais um altar que adora a Deus. O lar passou a ser um lugar de diversão, de prazer, e passa a ser instrumento de desordem. E aqui está um ponto que muitos evitam falar, porque a maioria dos pastores não tem autoridade para falar, porque as suas casas são legítimos cabaré. Tudo que tem no cabaré tem na casa dos pastores. Pastores com a camisa do Flamengo, pastores que assistem Netflix, sabe todas as séries. Eu fui na Bahia há pouco tempo atrás e fiquei por uma semana ministrando em várias igrejas, mas hospedado na casa de um pastor. E o pastor saía de manhã e a esposa, e eu ficava sozinho na casa porque eu só estava ministrando à noite. Chegou um dia e ele disse assim: bispo, tá uma série aí, ó, pensa numa série maravilhosa. Vou deixar tudo prontinho aqui, ó, só se eu pegar esse controle aqui, esse eu ligo a televisão, esse eu ligo uma plataforma lá, não sei, eu não lembro o nome, e estava passando uma série, Vinx. Presta atenção. Eu resolvi pela manhã ligar para me ver a série. Aquele episódio, estava no meio, porque ele já tinha assistido a maior parte, mas naquele episódio, quem já assistiu vai saber o que eu estou falando. Naquele episódio, que foi o único que eu assisti, uma moça foi criada, treinada, e ela sonhava em ser sacrificada para Odin, o deus nórdico. E naquela cerimônia, ela ainda viva, virgem, os sacerdotes de Odin tiravam os ossos das suas costelas para fora, viva, ao ponto que, quando ela foi oferecida, que ela levantou as mãos, era como se ela tivesse asas aqui. Os ossos das costelas era como os ossos aqui. Era como uma asa os ossos. Irmão, aquilo me deu tanto pavor, porque era um ritual satânico, das maiores bruxarias que a Bíblia condena, dizendo: não passarás os teus filhos pelo fogo. Irmão, aquilo era um culto, só mudou de nome, estava dentro de uma série que empolgava, uma cultura viking que atingiu a cultura inglesa, que conquistou parte da Europa. Ei, se você conhecesse a literatura, você não pecava, mas você prefere o satanismo. Irmão, um ritual satânico dentro daquela casa. Eu assisti. Quando o pastor chegou, eu disse: rapaz, isso aí para você é normal? Você está permitindo sessão de satanismo dentro da sua casa? Não, bicho, isso aí não me atinge, não. Isso aí é para conhecimento. Eu vim embora, não deu 6 meses. Ele estava fazendo um ritual muito semelhante com uma das moças da igreja. Ele só não arrancou as costelas dela para fora, né? Mas o que ele podia pôr para dentro dela, ele pôs. E aí eu te pergunto, não tem nada a ver ele assistir rituais satânicos, pornografia, adultério dentro da sua casa e dizer para ele que a casa dele não é um cabaré. E aqui é um ponto que muitos evitam, mas que precisa ser dito com clareza, maturidade e coragem. E eu vou dizer: toda sexualidade sem governo espiritual destrói mais do que promete. Você não tem nem noção do quanto sexualidade sem governo espiritual é destrutivo, é contaminante, marca gerações, destrói famílias. A sexualidade sem governo espiritual destrói muito mais do que você já ouviu falar. Ela promete prazer, mas entrega confusão. A sexualidade sem governo espiritual promete liberdade, mas produz escravidão. Quantos que querem ser livres para ter sexo no namoro, mas agora está debaixo de uma prisão de solidão, de um casamento frustrado,
de uma depressão. Por quê? Porque o sexo sem governo espiritual promete liberdade, mas produz escravidão. O sexo sem governo espiritual promete intimidade, mas gera isolamento emocional. O problema não começa no ato explícito, não é a relação sexual em si. O problema começa na tolerância silenciosa. É o casal de jovem no sofá da sala, que o pai passa para lá, a mãe passa para cá, e como se não tivesse acontecendo nada. E ali vai rolar cenas, momentos, carícias. E eu estou dizendo para crente, eu não estou falando para descrente. O descrente pode fazer o que ele quiser, eu estou falando para quem diz que serve a Deus. E se você está aqui, ou você quer servir a Deus, ou você já diz que serve a Deus. Mas se esse problema está sendo tolerado na sua casa, se você tem filhos que, depois das 10 que você já foi dormir, você não sabe se a namorada foi para casa ou não, ou se está dentro do quarto do seu filho, ou se o namorado está dentro do quarto da sua filha, na normalização do que Deus chama de desordem, na tentativa de proteger pessoas enquanto se abandona os princípios, você continua calado e o diabo destruindo a sua casa, destruindo a sua família. Uma casa sem limites não é uma casa amorosa. Isso é conversa do Satanás. Ah, mas é amor, pastor. Amor não tolera pecado. Amor se começa amando a Deus. Quem ama pessoas mais do que ama a Deus, isso é profanação. Eu amo pessoas, mas primeiramente eu amo a Deus. Primeiramente eu amo a palavra de Deus. E se você estiver fora da palavra de Deus, eu não estou nem aí se você for para o inferno. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo primeiramente a Deus. E uma casa sem limites, sem regras, onde sensualidade, nudez, pornografia, sexo fora do casamento é permitido, é uma casa vulnerável. E toda vulnerabilidade espiritual, cedo ou tarde, cobra um preço que as pessoas não estão dispostas a pagar. Nós não estamos aqui para acusar indivíduos. Eu não vim aqui para te acusar. Eu vim aqui para te acordar. Estamos aqui para despertar consciência e chamar casas à responsabilidade espiritual. Porque consciência adormecida não protege família. E boa intenção sem governo espiritual não sustenta um lar. Deus não trata famílias como ajuntamentos aleatórios de pessoas. Ele trata lares como unidades espirituais que andam coerentes com a sua palavra. E quando uma unidade espiritual perde governo, ela se torna campo fértil para confusão emocional, hipersexualização precoce, casamentos frágeis, culpas silenciosas, ciclos que se repetem por gerações de famílias fracassadas. Hoje nós vamos falar com clareza, sem escândalo, sem gritaria, sem moralismo raso que aponta o dedo, mas não restaura ninguém. Nós vamos falar com verdade, com escritura e com responsabilidade espiritual que eu tenho para falar. Porque o amor sem verdade não liberta, só confunde as pessoas. E verdade sem amor não cura, só afasta as pessoas de Deus. E Deus não nos chamou para confundir pessoas, nem para afastá-las, mas para restaurar casas, reconstruir altares domésticos, erguer muros de proteção e proteger gerações que ainda não sabem pedir ajuda. O que está em jogo aqui não é apenas o comportamento, é o legado que eu e você deixaremos para as próximas gerações. Não é só moralidade, é o futuro dos nossos filhos, da nossa família. E tudo começa ou tudo termina dentro dos lares. Então, vou tomar mais um café. Deve ser o 17º. Toma o seu, porque nós vamos apertar o cinto agora. E nós vamos alçar um voo
Nós vamos ver pelo menos 4 pontos e eu espero que você aguente aí, porque não há como tratar de um assunto desse falando em 30 minutos, 40 minutos. Então a live de hoje deve ir para umas 2 horas. Posso fazer nada. Ah, mas é muito tempo. Irmão, se você não tem tempo de 2 horas para aprender, você terá tranquilamente 20 anos para sofrer. Pode ficar tranquilo. Não precisa você ficar até o final, não. Pode vazar. Pode sair fora. Se você é crente de 20 minutos de palavra, de 30 minutos de palavra, você fique tranquilo. Você só quer 20 minutos de palavra, pois você terá 20 anos de sofrimento. Fique tranquilo. E nós vamos para o primeiro ponto. O lar na visão bíblica. Um espaço sagrado. O lar não é neutro. Biblicamente, o lar nunca foi apenas um lugar de descanso. Ele sempre foi um ambiente de formação espiritual. No hebraico, a palavra lar ou casa é bait. Não significa só paredes e telhado. Significa, bait no hebraico significa ambiente de governo, cultura, valores e lugar de transmissão espiritual. Por isso, Shalom Bait. Paz seja sobre esta casa, Shalom Bait. Que este ambiente seja governado por Deus, com a cultura do céu, com os valores do reino e com transmissão para as próximas gerações. Quando você escutar essa expressão, Shalom Bait, ele diz, olha, quando chegares numa casa, saudareis assim, Shalom Bait, Shalom. Paz sobre esta casa. Se ali nesta casa houver paz, se ali houver um ambiente governado por Deus, se ali tiver a cultura do reino, se tiver os valores bíblicos e uma transmissão de valores culturais, esta paz vai repousar sobre esta casa. Se não tiver o ambiente governado por Deus, a cultura do reino, os valores do céu e uma transmissão de valores espirituais para as próximas gerações, esta paz retornará sobre aquele que a enviou. Você nunca tinha ouvido isso. Então, esse negócio, paz do Senhor, irmão, shalom, graça e paz. Isso é uma furada na maioria, virou um hábito vazio. A paz só é transmitido, a shalom só é transmitido sobre a casa, sobre o ambiente familiar, sobre os elementos que compõem, o conjunto que compõe a família. Se nesta família não tem um ambiente governado por Deus, não tem paz. Se a cultura que está dentro deste lar, dessa casa, não é a cultura do reino dos céus, não tem paz. Se não os valores que aqui nós priorizamos, não é os valores do reino, não tem paz. Se não estão comprometidos com a aliança com o Eterno, de passar para as próximas gerações, para os nossos filhos e para os nossos netos, os valores, o governo, a cultura do reino, esta casa não tem paz. Pode chamar o Papa para benzer sua casa, que não terá paz. É por isso que em Deuteronômio capítulo 6, Deus não manda colocar sua palavra apenas no coração. Ele manda colocar nas paredes, nos umbrais, nas paredes da casa, nas entradas. Na nossa imersão, eu vou disponibilizar quadros muito lindos, expressões em português e hebraico, para você colocar na sua casa, trocar pelo quadro do Grêmio, do Flamengo, tirar, colocar no lugar da Aparecida, no lugar de alguma coisa que não é de Deus. Você vai tirar o cavalo, o galo, o pato, o sapo, o bicho que tiver lá na sua casa e vai colocar uma expressão dos valores do reino, do governo do reino, da cultura do reino e uma transmissão de legado para a próxima geração. Você vai ver o que Deus vai fazer no seu lar. Deus manda colocar nas portas, nos umbrais, nas paredes. Isso revela um princípio poderoso. O lar, a casa, educa, mesmo quando ninguém está ensinando verbalmente. A forma como se fala, a forma como se veste,
a forma como se tocam, a forma como se consome a mídia, tudo isso discipula. Quando Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não estava falando de culto no templo, ele estava falando de ordem doméstica, de como seria o seu lar. Onde não há governo espiritual doméstico, a carne vai governar. Onde a carne governa, a sexualidade se torna desordenada. E isso traz destruição. Irmãos, eu não posso parar para ir consertar o som do YouTube. Passa para o Instagram. Hein? Definições bíblicas. Mas eu não vou com suavização, não. Eu não sou suave com nada. Eu falo a verdade. Eu prego regra. A Bíblia não trata a imoralidade sexual como fraqueza humana. Ela trata como quebra de aliança. A palavra fornicação vem da palavra porneia, do grego. Não é apenas o ato sexual fora do casamento. É todo o ambiente que legitima a fornicação. É todo o ambiente que normaliza a fornicação, ou que facilita com que esse ato aconteça. Então a sua casa pode ser um entro de fornicação, porque você legitima o ambiente, normaliza as práticas e facilita com que isso seja praticado. Por isso Paulo nos diz, administre, acompanhe, oriente de longe. Não, Paulo não disse isso. Paulo diz, fugir da fornicação. Presta atenção, fornicação não é só o ato sexual fora do casamento. Não. O ambiente que legitima esse ato é um ambiente de fornicação. Normalizar isso, achar que é normal. O relacionamento, mão naquilo, aquilo na mão. Ou a boca naquilo, aquilo na boca, né? Também é a mesma coisa. Que dois jovens no sofá, que pessoas rodeadas numa tela são excitados por ver cenas. Se isso se tornar normal, sua casa se tornou um entro de fornicação e Deus não fica presente em nenhum entro de fornicação. Se você é daqueles que fazem vista grossa, que não percebeu que o namorado está dentro do quarto fazendo sexo com a sua filha, que a namorada está dentro do quarto fazendo sexo com o seu filho, se isso não é dificultado, impedido, você transformou a sua casa em um entro de fornicação. E a Bíblia não está dizendo, olha, administre isso, acompanhe. Não, 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 não. A Bíblia diz uma ordem, um decreto. Fugir da fornicação. Fugir é linguagem de perigo. Fugir é reconhecer que aquilo que não podemos negociar. Uma casa que tolera, organiza ou facilita a fornicação já deixou de ser neutra, já é prostíbulo faz tempo. Ei, você acha que mora numa casa, talvez você mora num cabaré, numa taberna, vou falar uma palavra bonita, né? A sua casa se tornou uma taberna. A Bíblia também não fala só de fornicação, a Bíblia fala de prostituição. Na Bíblia, prostituição não é só comércio sexual. É o uso do corpo sem aliança. É ter relação sexual sem honra ao cônjuge, ao parceiro. É viver a sexualidade sem pacto, sem aliança. Sem compromisso. Uma casa que permite sexo sem compromisso ensina prostituição emocional e espiritual, ainda que sem dinheiro envolvido. Oséias 1:2 diz, a terra se prostituiu, afastando-se do Senhor. Você não terá uma família cheia do Espírito Santo, que permite a prostituição dentro da sua casa. Sempre que a aliança é substituída por prazer,
a prostituição bíblica. Sempre que o prazer está acima do dever, há prostituição. Portanto, você deve fazer sexo dentro de uma aliança, no temor do Senhor, honrando aquela pessoa com quem você se relaciona. Mas a Bíblia não fala só de fornicação e prostituição. A Bíblia fala de lascívia. Lascívia é a morte do pudor. É quando a moça não tem mais vergonha de mostrar o seio. A mulher não tem mais vergonha de mostrar o bumbum. A família não se envergonha de uma mulher sair com o umbigo de fora. Vestes curtas, peladas, seminuas. Lascívia não começa no ato sexual, começa na vestimenta, no linguajar, nos gestos, nas permissões. Hoje se combate muito e deve matar o desgraçado que pratica pedofilia. Eu não tenho misericórdia. Tem que morrer. Mas por que tanto? Porque a exposição da lascívia é a mercadoria que está nas estantes. As mães vestem as crianças seminuas. Os bebês andam pelados. Crianças de 3, 4, 5 anos andam se expondo. Uma erotização dos filhos. Ei, lascívia não começa no ato sexual. Lascívia é a morte do pudor, quando a vergonha não está mais na sua cara. Você não tem vergonha na cara, você fala palavrão, sensualidade, pornografia, uma linguagem torpe e não fica vermelho. Você anda pelado, o macho anda dentro da casa pelado, só de cuecão, só de short. Congregou comigo um moço que já está na eternidade. E eu visitava ele, e quase todas as vezes que eu chegava na casa dele, ele estava sem camisa. Ele, a esposa e 2 filhos adolescentes, uma menina e um rapaz. Presta atenção. Quando eu chegava, ele corria para vestir roupa, vestir camisa. Mas um dia eu disse para Rosana, hoje se eu pegar o fulano sem camisa, ele vai passar vergonha. Ela falou, por quê? Eu falei, espera. Quando nós chegamos, ele correu para vestir a camisa. Ei, fulano, vem cá. Você vestir a camisa não? Falei para a esposa dele, fulana, tira a blusa. Mas pastor, que é isso? Uai, se o seu marido pode ficar pelado na minha frente, na frente da minha mulher, a mulher dele pode ficar pelada na minha frente. Se você não tem pudor de vestir roupa na frente da mulher dos outros, por que você está reclamando que a sua mulher está tirando a roupa para os outros? E todo macho que anda mostrando os peitos para a mulher dos outros, vai ter a sua fêmea mostrando os peitos para o macho dos outros. Você vai colher o que você está plantando, porque está faltando pudor. Você pode me chamar do que você quiser, eu quero que você conteste o que está escrito. Pudor começa com a vestimenta, começa com o linguajar, começa com os gestos. Eu tenho uma birra de ver pessoas fazendo gestos nas fotografias. A Bíblia diz, filhos de Belial, que acena com os olhos, faz gesto com as mãos e cisca com os pés. Todo homem, toda mulher que tem hábitos de gestos, principalmente alguns que estão dando um comando, né? Há várias formas de fazer gesto. Isso é lascívia. São obras da carne. E Paulo vai dizer, as obras da carne são manifestas. E ele vai dizer, lascívia. Onde o corpo não é governado pelas leis espirituais. Estes corpos se tornam um instrumento de estímulo sexual ilícito constante. Mas a Bíblia não trata só dessas coisas, a Bíblia trata da imoralidade e da sensualidade. A Bíblia é clara em Efésios 5:3.
nem sequer se nomeie entre vós. Não era nem para ouvir falar que havia imoralidade entre os crentes. Não era nem para ouvir falar que havia sensualidade entre os cristãos. Deus me deu uma palavra no finalzinho do ano, que este ano seria o ano em que as pessoas teriam a oportunidade de se consertar ou seriam expostos. Hoje é 14 de janeiro e já se manifestou mais escândalos entre os líderes evangélicos do que em todo 2025. Em 14 dias já se manifestou, porque Deus deu a oportunidade, mas teve gente que riu de mim. Teve gente que criticou minha postagem quando eu mandei. Mas não tem problema. Não era nem para se nomear o que está virando notícia. Isso inclui brincadeiras de teor sexual, toques excessivos, exposição corporal, ambientes permissivos, linguagem vulgar. Isso não era nem para se nomear, não era nem para pensar que havia isso entre os crentes. Santidade não é só o que você não faz, é o que você não normaliza com a palavra de Deus. Vou repetir. Santidade, você não é santo só pelas coisas que você não faz mais. Santidade é o que você não normaliza. Se não faz parte com a palavra de Deus, não é normal para mim. Eu não quero. E aí existe uma ilusão moderna que está permeando muitos líderes. Dentro de casa não tem problema. Ei, esta frase é do diabo, é do inferno. Dentro de casa não tem problema. Tem pastores do Satanás aí dizendo que dentro de 4 paredes a regra é o casal que coloca. Mentira! Isso é o diabo que está falando. Dentro de 4 paredes, Deus está presente, o Espírito Santo está presente. Se não houver pudor, se não houver temor, você vai pecar e vai ambos para o inferno. A irmã disse que fez uma pergunta, eu respondo no finalzinho. Existe uma ilusão, pastores iludidos por Satanás. Dentro de casa não tem problema. Essa é uma das mentiras mais perigosas da nossa geração. É melhor em casa do que na rua. Isso é o diabo que criou. Eles são jovens, não implica, eles são jovens. Outros dizem, não, todo mundo faz. Já está dizendo, o mundo faz. Você não é do mundo. Isso não é proteção. Isso é autorização moral. E quem autoriza também é responsável. Se você permite, você também vai colher a consequência. Namorados dormindo juntos na casa dos pais. Isso confronta o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 5, vamos ler. Presta atenção. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 5. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E Hebreus 13, 4. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, vai dizer algo importante. Digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Como é que dentro de casa tudo pode? Ah, é melhor em casa do que na rua. Ah, eles são jovens. Ah, todo mundo faz. Você não está protegendo seus filhos. Você não está protegendo a família. Isso é uma autorização moral e você vai pagar por isso. Sexo fora de uma aliança, fora de um compromisso, sem a bênção dos pais, sem um compromisso mútuo perante Deus. Sabe o que vai acontecer? São pais que permitem e eles deixam de ser guardiões do altar e se tornam cúmplices silenciosos. Ei, eu estou falando com pai e com mães aqui.
que o seu couro está ardendo, suas finanças estão acabando, você não tem saúde e você fica querendo libertação. Ei, santifica a sua casa, tira os demônios da sua casa, tira a prostituição da sua casa, tira a fornicação da sua casa, tira a lascívia da sua casa, que muita coisa vai melhorar. Pastor nenhum tem a liberdade ou a autoridade de libertar alguém que não quer a sua casa limpa. É por isso que os cultos de campanha estão cheios. Por quê? Porque os pastores ganham a sua oferta e põem a mão na sua cabeça. E ninguém tem coragem de entrar na sua casa como eu estou entrando agora e dizendo para você, fugir da idolatria. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, está escrito. Namoros pegajosos na sala ou no quarto. Isso ensina as crianças que desejam governa, que quem não tem problema, sobre o desejo não há limite. As crianças estão vendo. Excitação não precisa de aliança. Ei, quem tem esses namoros pegajosos e há permissão na sua casa, na sala, irmão, casais imorais, cenas e toques que só deveria haver dentro de um casamento e num lugar reservado para um momento de intimidade, é feito na sala, na cozinha, no meio da rua, dentro da igreja. Você está transmitindo uma mensagem aos pequenos, aos fracos, que a Bíblia chama, que são as crianças, que desejo governa limite, que a excitação não precisa de aliança, que pudor é opcional, se eu quero ou não ter pudor. Mas Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que não convém hoje vai confundir muita gente amanhã e vai destruir muitas pessoas no futuro. Hoje nós vivemos a geração das roupas curtas, seminudes e a morte do pudor dentro dos lares. O lar deveria ser o primeiro lugar onde o pudor é aprendido, não onde ele é destruído. Adultos e jovens seminus dentro de casa não estão ensinando conforto, estão ensinando banalização do corpo. Gênesis 3:7 diz, perceberam que estavam nus. O pecado não criou o corpo, criou a nudez sem governo. O pecado não criou o nosso corpo. O pecado criou a nudez sem governo. Pais, mães, que se banham, tomam banho, nus, na frente dos seus filhos. Isso é uma quebra grave de limites. Isso precisa ser dito com seriedade, e eu vou dizer. Crianças que veem a nudez dos seus pais têm seus limites confundidos. Crianças que veem a nudez dos seus pais misturam autoridade com intimidade. Crianças que veem a nudez dos seus pais perdem referências saudáveis. Não precisa nem de eu ditar aqui de Gênesis 9, né? Quando um filho conhece a nudez do seu pai. O problema não foi apenas ver, foi a quebra da honra, foi a quebra do limite, foi a destruição da cobertura. E pais que permitem os seus filhos os verem nus. Ah, não tem problema, pastor, são crianças. A Bíblia mostra, ver nudez fora do contexto certo gera consequências geracionais. Lares que as crianças participam dentro do mesmo ambiente de relação sexual. O que o senhor está falando, pastor? O sexo conjugal dentro do quarto com a criança presente. Conheço casos de pais que fizeram sexo com a criança do lado, numa mesma cama. Ei, quando você entra no processo da intimidade, você gera uma atmosfera que o mundo espiritual respeita limites. O problema não é se a parede resiste ou não, é que aquele ambiente que não é visível está guardado. O sexo conjugal é santo, mas não é pedagógico. Então tome cuidado.
Você não ensina sexo fazendo sexo para o seu filho ver. Tenha uma experiência, você que tem filho pequeno. Se ele está no ambiente em que vocês fazem sexo, termine o sexo, mamãe, papai, e olhe o bilauzinho do seu bebê, que ele pode ter 3 meses de idade, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele vai estar ereto. Por quê? Porque a atmosfera o atingiu. Preste atenção, você que tem um menininho dentro de casa, dentro do seu quarto, fazendo sexo, não tenha nenhum limite. E lá ele escuta o seu gemido, escuta seu gesto, vou ver seus gestos, percebe o que está acontecendo. Cuidado para o seu menininho amanhã não desejar estar no lugar da mamãe, ou a menininha está no lugar do papai, e aí você diz, meu Deus, o que aconteceu? Meus filhos estão com perversão sexual. É? Por causa do limite que você não colocou dentro da sua casa. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Misturar a infância com intimidade adulta desorganiza o psique, a mente. Confunde o espírito desta criança. E vai fazer marcas na memória emocional e vai destruir o seu filho. Hoje o linguajar dos que servem a Deus e dos que não servem, quase não há diferença. A coisa mais triste, e eu odeio a tal da gíria, e eu termino falando por quê? Porque nós estamos contaminados. Muitos lares não praticam sexo explícito para todo mundo ver, mas consome sexo o dia inteiro falando. Marcos 7 diz o que contamina o homem é o que entra. Crianças sendo discipuladas pela tela quando os pais não governam o ambiente. Linguajar torpe, linguajar pornográfico, palavrões. Preste atenção, a falta de pudor é um sintoma que vai destruir a sua casa. Onde não há regras claras, separação de ambientes, linguajar limpo, isso vai trazer uma liberdade destrutiva e a ausência do governo de Deus. Juízes 21 diz, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E isso vai trazer consequência geracional. A Bíblia nunca tratou o pecado sexual como algo isolado. Ela aponta consequências. E quais seriam essas consequências, pastor? Confusão emocional, hipersexualização precoce, dificuldade de compromisso, casamentos sendo destruídos, construídos e destruídos porque são casamentos frágeis, e uma culpa silenciosa que vai permanecer no coração das pessoas. Gênesis 4, Deus vai dizer para Caim, Caim, o pecado jaz à porta, mas sobre ele convém você governar ou dominar. Existe um caminho de restauração. Estabeleça governo na sua casa pelos princípios do reino de Deus. Não é um governo religioso. É um produto extraído das escrituras sagradas, o padrão cultural do reino de Deus. Deus não chama lares à perfeição. Ele chama os lares à ordem, que haja decência, que haja ordem. Você precisa colocar no seu coração, restaurar o pudor, reorganizar o ambiente, estabelecer regras claras pela palavra de Deus, filtrar todo o conteúdo que possa estar tentando entrar na sua casa, ensinar honra, o corpo, ter honra com o seu corpo entre os membros da sua família. Você precisa ter domínio próprio e governar os desejos da sua carne. 1 Pedro 1,15 vai dizer, sede santos em todo o vosso procedimento. E eu termino esta live concluindo dizendo, não é sobre proibir o sexo, é sobre ensinar sobre este ponto com honra. Não é sobre pressão, é sobre governo. Casa sem limites não gera liberdade, gera confusão.
Santidade não começa na igreja, no templo. Santidade começa no quarto. Santidade começa na sala. Santidade começa na roupa. Santidade começa no linguajar, na decisão diária de permitir que Deus governe a nossa casa através das leis da sua palavra. Porque onde há altar, há proteção. Onde há governo de Deus, há futuro garantido. Que Deus possa ter misericórdia dos nossos lares. Deixa eu ver a pergunta que alguém enviou aqui, por favor. Bispo, sendo assim, o marido e os filhos não devem ficar de shorts e sem blusa em casa? Mesmo estando apenas em família? Eu acho que você estava dormindo quando você fez essa pergunta para mim. Eu acabei de dizer, o mundo diz, não tem problema. Está dentro de casa. Deixa a sua filhinha crescer olhando para o corpo do seu marido. Se exponha para o seu filhinho com as suas roupas curtas ou às vezes até pelado. Eu disse que santidade começa na vestimenta. E vestimenta tem tamanho. Você pode não concordar comigo, mas a Bíblia diz que o sacerdote deveria vestir a cirola. Ei, Rinaldo, tem um crente meu aqui que já me pegou em casa de shorts ou sem camisa. Nem os daqui da minha casa. Eu tenho uma empregada aqui em casa, a moça que serve aqui em casa, já vai para 17 anos que ela é funcionária aqui em casa. A Osana. Ela nunca me viu de shorts e nunca me viu sem camisa. Ah, mas o senhor é quadrado. Eu sou quadrado, mas sou santo. Você não conhece um pecado moral meu. Ah, pastor, mas ficar sem camisa, usar shorts, não diz que eu não tenho moral. Mas diz muito sobre a sua santidade. Se você não se envergonha de mostrar a sua nudez, você não tem temor e nem santidade. Aí a Bíblia diz que o sacerdote deveria usar a cirola. E a cirola, para você que não conhece, ela cobre acima do umbigo e para baixo do joelho. Então, um homem não deve se vestir mostrando as suas coxas. E um homem não deve se vestir mostrando as suas axilas, mostrando a sua barriga, muito menos uma mulher. Como é que isso fica normal dentro de casa? Um dos casos mais chocantes que eu conheci, aqui da minha cidade. O filho vai com a mãe para o dia da sua formatura do ensino médio. Preste atenção. O pai estava viajando, não estava presente. E depois de chegar da formatura, da cerimônia, de ter recebido o seu canudo, chegou em casa. E mãe e filho foram assistir um filme. E a uma certa altura, o menino, adolescente, jovem, estava ereto. E a sua mãe já de roupa curta para dormir. Sabe como terminou? Numa relação sexual. No outro dia a mãe levanta, olha para o filho como se não acontecesse nada. O filho busca ajuda desesperado, querendo morrer. Por quê? Olha onde chegou a liberdade. Eu participei de um júri. Eu sou advogado. E quando eu estava estagiando, aconteceu na cidade de Paranatinga, vizinha, 140 quilômetros de Primavera. O pai chega em casa e vai assistir um jogo de futebol com o filho. Com toda a liberdade. Os dois peladão, só de short dentro de casa. E quando termina o jogo, entra para um filme. E o pai estuprou o próprio filho natural com menos de 10 anos de idade. Ah, pastor, mas o senhor vai ao extremo. Eu estou te mostrando aonde vai chegar. Todo 1000 quilômetros começa com 1 metro. Toda volta ao mundo começa no primeiro passo. Ou você corrige o começo, ou você não tem controle sobre o final. É disso que eu estou falando. Amém? Que Deus te abençoe. Não sei que dia que eu volto a fazer outra live ao meio-dia, porque essa semana eu estarei viajando.
Mas amanhã, à tarde, eu vou falar de outro assunto que vai mexer com as suas estruturas. Contracepção. É bíblico ou não? É permitido ou não? É pecado ou não? Contracepção. A pílula do dia seguinte, o uso do preservativo, o DIU e tantas outras maneiras de contracepção. Preste atenção. Eu escrevi um conselho. Por quê? Porque eu já tive que responder isso a pessoas. Então eu escrevi um conselho pastoral bíblico sobre isso. E aos que amanhã participarem da live ou estiverem no grupo de estudo, eu vou colocar aqui o meu número para você, quem está aqui no Instagram, se você quiser entrar nos nossos grupos de estudos. Nós não postamos besteira, nós não ficamos botando bom dia, boa tarde, boa noite, nós tratamos simplesmente para transmitir informação, conhecimento. Às vezes eu até chateio, né, porque eu fico mandando o mesmo aviso da live várias vezes, enfim, mas a maioria sou eu. De tempo em tempo nós abrimos os nossos grupos e damos oportunidade para muitas perguntas. Amanhã a live é às 16 horas horário de Brasília, 15 horas horário de Mato Grosso. Tá? Aqui nos mesmos canais. Vou falar sobre contracepção. Eu escrevi 2 materiais. Todo o ensino que eu vou falar amanhã, eu escrevi, é uma apostila, eu vou disponibilizar para o grupo de estudo que me segue, que estão lá, que você pode entrar por esse número aí. No meu canal, eu tenho um canal também de estudo. Eu vou disponibilizar o estudo completo do que eu vou falar amanhã. Vou disponibilizar o conselho que eu dou para um casal sobre contracepção. E eu vou também disponibilizar um outro material que eu pesquisei e que eu formatei, todos os métodos contraceptivos, as consequências e a causa ao corpo da mulher. E eu vou colocar e dividir eles em 3 grupos. Os judeus e cristãos acham que é normal, os que são um pouco mais intolerável e os que jamais serão toleráveis pela cultura da palavra de Deus. E eu vou disponibilizar isso a você. Isso vai ajudar muito. E eu vou também disponibilizar isso no material da nossa imersão. Também faz parte daquilo que pode estar. Olha, você não sabe o que um aborto pode fazer numa família. E para a Bíblia, e para mim que sou cristão, e para você que é cristão, concepção não acontece no desenvolvimento do feto. Acontece na concepção. O encontro do espermatozoide com o óvulo. Ali aconteceu a concepção. Qualquer impedimento depois disso não é apenas impedimento, é assassinato. E esse assassinato não é natural, ele é culto. Toda forma de aborto ou de contracepção pós-concepção, toda forma de impedimento pós-concepção é culto a demônios, é alma que está sendo desencarnada e entregue o direito de agir naquela casa, naquela família, aos espíritos malignos. Então, fique atento, amanhã às 16 horas. E à noite, nós temos a nossa aula do discipulado financeiro. O que é o discipulado financeiro? Nós temos um encontro semanalmente, que tratamos de justiça, equidade, verdade, honestidade, pureza, aplicação do recurso material e financeiro, com temor e justiça, baseado pela palavra de Deus. E eu denomino prosperidade por princípios bíblicos. Então, se você quer participar, você pode me procurar e dizer, olha, eu quero discipulado. Eu vou mandar um link para você, você vai se matricular na Hotmart, lá na plataforma, lá você recebe o conteúdo gravado, escrito, vídeo e acesso por todo o tempo.
Ah, o da vasectomia, filha, eu vou fazer outro dia, tá? Ó, vixe, esse negócio de aborto é sério. Ah, pastor, ela falou assim, quem fez vasectomia? Olha aqui, ó, tá escrito aqui, ó, vasectomia. Eu vou fazer a live sobre concepção, que eu escrevi aí embaixo, ó, e a próxima será sobre vasectomia. Eu vou falar sobre esse assunto e eu vou fazer gente perder o sono. Por quê? Porque o diabo normalizou o que Deus nunca aceitou. E o que tem de sacerdote capão, vasectomia é o quê? Capar o homem. Ah, pastor, que palavrão. Palavrão não, moço. Isso é o popularismo. É a palavra portuguesa ou brasileira para quem é castrado. E vasectomia é castrar sem tirar os testículos. É cortar o ciclo da vida. É um impedimento que faz todo homem espiritualmente se tornar infértil. Eu não conheço, e eu posso citar para você, pelo menos meia dúzia de pastores, amigos meus, que fizeram vasectomia e hoje não são espirituais. Outros não são nem crente mais, perderam todo o vigor espiritual. Ah, mas falar nisso vai ter muita gente com raiva do Senhor. Pô, é bom ficar com raiva de mim hoje. Dura é se chegar na eternidade e apontar o dedo e dizer, o Senhor não nos avisou. Pastor, e os que são irreversíveis? Isso não é problema meu, irmão. Eu só vou falar a verdade, isso é problema seu. Eu vou pregar o que está escrito. E aí nós vamos tirar a limpos depois. Amém? Ou nós vamos ter também 2 aulas, 2 imersões sobre Purim. 27 e 28 de fevereiro. Tá bom? Se você quiser entrar também no grupo, vá nos procurando aí. Vai ser uma bênção. Tá bom? Até amanhã. Fiquem com Deus. Em nome do Senhor Jesus.